Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aí na reta final para a prova do Enem. Vocês devem estar super ansiosos, mas fiquem tranquilos. Hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês. A nossa segunda dica. A dica de hoje é revisão. Revise os conceitos, os conteúdos, principalmente aqueles que às vezes você tem costume de esquecer, e principalmente, que é o que nós vamos ver aqui hoje, revise os conceitos de geometria, tá? Nomenclatura dos polígonos, como que calcula área, como que calcula volume no caso de geometria sólida, tá? Então, a minha dica de hoje é revisão. E hoje nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos revisar, tá? Duas coisinhas sobre triângulos e sobre circunferência. E depois nós vamos praticar também um pouquinho com um simulado que eu deixei para vocês aí no link da descrição do nosso vídeo, para vocês praticarem, que é a minha primeira dica. Praticar. Prova de concurso, prova de vestibular, prova de Enem, é prática, fazer muitos exercícios, tá? Então, somado com a minha primeira dica do último vídeo, prática, hoje nós vamos fazer revisão. Então, vamos lá, galera? Então, vamos começar aí por geometria triângulos. Vamos lá. Então, galera, vamos revisar aqui algumas poucas coisas, só para do que às vezes o aluno esquece, principalmente sobre triângulo, tá? Então, triângulo é um polígono, tá? Uma figura geométrica formada por retas, tá? E no caso, o triângulo ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Professor, isso eu sei que a soma dos ângulos internos, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C é 180. Beleza. Mas às vezes o que os alunos esquecem é os nomes dos triângulos. Então, por isso que a minha dica é importante, revisão. Revise coisas simples, mas que às vezes você pode esquecer e cai na prova. Por exemplo, classificação, nome dos triângulos. Como é que a gente pode nomear os triângulos? A gente nomeia os triângulos de duas formas. Quanto aos ângulos que eles possuem, tá? E quanto aos lados. Em relação à classificação de triângulos em relação a ângulos, tá? A referência de ângulo nossa é sempre o ângulo reto. Então eu tenho aqui um ângulo reto. O ângulo reto é de 90 graus, tá? Então eu tenho o nome do nosso primeiro triângulo, que vocês conhecem bastante e que vocês aplicam lá no Teorema de Pitágoras. É o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vocês só podem aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Por que que esse triângulo é chamado de triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá, galera? Então esse retângulo tem a ver com isso. O retângulo que vocês conhecem, por que é retângulo? Porque os lados são 2 a 2. Não, o nome de retângulo não tem nada a ver em relação aos lados, segundo a classificação do Lucas Barbosa, que é o que a gente aprende na escola sobre geometria euclidiana, tá? O nome retângulo significa a figura, o quadrilátero retângulo significa que ele possui 4 ângulos retos, tá? Não tem nada a ver. Então isso quer dizer, professor, que o quadrado é um retângulo? Exatamente, o quadrado é um retângulo. Então qual que é o triângulo retângulo? O que possui um ângulo reto, tá? Ele é a referência aqui para a gente dar nome para esse e para esse. Olha esse ângulo aqui. Ele é bem aberto. O
que acontece com ele? Se nós pegarmos aqui, aqui está a nossa reta formando um ângulo de 90 graus em relação a essa segunda reta. Se eu pegar essa reta e abrir ela mais, ó, abrir ela mais, nesse caso aqui eu tenho um ângulo obtuso, ó. Eu peguei e abri mais, então eu chamo de ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Então esse meu triângulo, ele vai chamar de triângulo obtusângulo, tá? Então obtuso aqui de mais aberto, ok? E a última classificação em relação a ângulos é o nosso triângulo acutângulo. Nome feio, né? Olha, se eu pegar aqui, ó, ângulo reto, 90 graus, se eu pegar e fechar mais, ó, fechar mais, menor do que 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo menor do que 90 graus, eu chamo de ângulo agudo, tá? Igual a vozinha agudinha, então eu tenho aqui o triângulo, no caso, acutângulo. Então, as três classificações de triângulo em relação a ângulos. Bom, eu também posso dar nome ao triângulo em relação aos seus lados, tá? Então, eu tenho três situações básicas. 3 lados iguais, 2 lados iguais, um lado igual, ou seja, nenhum lado igual, tá? Então, eu tenho aqui o triângulo que tem 3 lados iguais à medida dos 3 lados iguais. Então, eu chamo de triângulo equilátero, tá? 3 lados iguais. Ah, percebam, ó, que enquanto a ângulos você denomina, ó, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo. E agora eu tenho lados iguais. Nesse caso, 3 lados iguais, tá? E eu tenho o que tem 2 lados iguais. Eu chamo de triângulo isósceles, tá? É um nome diferente, não tem lados aqui, tá? No caso, só para lembrar o triângulo equilátero aqui. No caso do isósceles, então o triângulo que tem pelo menos, presta atenção, galera, que tem pelo menos 2 lados iguais. Isso significa que o triângulo equilátero, ele é isósceles também. Por quê? Vejam bem, o triângulo equilátero, ele não tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, ele tem 2 lados iguais. Então ele é isósceles também, tá? Mas o isósceles, ele tem pelo menos 2 lados iguais, ele vai ser triângulo isósceles. Galera, tem uma consequência disso. Qual é a consequência? Vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Porém, se o triângulo ele tem 3 lados iguais, uma consequência disso é que os ângulos internos dele vai ser 60 graus, tá? No caso do triângulo isósceles, 2 lados iguais, os ângulos da base em relação aos 2 lados iguais. Então, você pega os 2 lados iguais e considera esse lado como a base, o lado diferente como a base. Então, esses ângulos aqui, eles vão ter a mesma medida, tá? E, por fim, a última classificação é o triângulo escaleno. Ele não tem nada igual. Lados de tamanhos diferentes, ângulos de tamanhos diferentes, tá? Ele é o diferentão aí. Galera, presta atenção. Eu posso classificar o triângulo em relação a ângulo e a lado, usar as duas nomenclaturas? Pode, perfeitamente. Por exemplo, todo triângulo equilátero, ele é acutângulo. Qual que é a definição de triângulo acutângulo?
é que possui os ângulos agudos, tá? Então, possui a medida dos 3 ângulos menores do que 90 graus. Então, o triângulo equilátero, ele é acutângulo. Posso afirmar isso perfeitamente, tá? Eu posso ter um triângulo isósceles agudo, acutângulo. Posso ter um triângulo isósceles obtusângulo, tá? Eu posso ter um triângulo retângulo isósceles, ok? Então, eu não consigo ter um triângulo retângulo equilátero, tá? Pelo próprio teorema de Pitágoras aí, já está definido que é impossível. Mas, enfim, então você pode misturar aí as classificações e é como se cobra na prova, tá? Revisão rápida sobre triângulos. Agora a revisão rápida sobre círculo e circunferência. Então, galera, é igual? Círculo, circunferência é a mesma coisa? Não, tem um pouquinho de diferença. A circunferência, ela está mais relacionada à borda. Ela está mais relacionada ao perímetro do seu círculo. É o contorno, ó, o contorno, borda, o contorno, tá? Então, ela está mais relacionada ao contorno. E o círculo está mais relacionado ao espaço da sua, entre aspas aí, bola, tá? Ele está mais relacionado com a área. E as duas coisas que você precisa saber para você resolver as questões de círculo e circunferência: perímetro e área, comprimento e área do círculo, tá? Então não pode esquecer. Quais são os elementos que a gente tem aqui na circunferência, tá? Então a gente tem o raio, que é do ponto do centro, do meio do seu círculo até a extremidade. Eu tenho aqui o raio. Outro que a gente completa aqui, que é 2 vezes o raio, nós temos aqui nesse caso o diâmetro, tá? Nós temos aqui o diâmetro, que é a corda que passa no centro da sua circunferência. E a metade disso é o raio, tá? Bom, calculando o comprimento da circunferência, a bordinha aqui, ó, o contorno do seu círculo. Galera, tem um negocinho que chama π, tá? O que é o π? O π é a razão entre o comprimento e o diâmetro. O que significa isso, professor? Se você pegar, olha, aqui, esse comprimento aqui, ele é o perímetro, tá? O que é o perímetro? Perímetro é o tamanho dessa bordinha aqui. Se você pegar qualquer circunferência, pega lá um copo, põe um barbante aqui em volta da boca do copo, corta e mede isso aqui. Você tem um comprimento, tá? Aí você tem aqui o comprimento da sua circunferência. Se você pegar esse comprimento e dividir pelo diâmetro, que é essa corda inteira aqui, você tem o π para qualquer círculo, para qualquer circunferência. E esse π, muitos aí já sabem. Para quem não sabe, nós estamos revisando. Para quem esqueceu também, nós estamos revisando. É 3,14. Geralmente nos exercícios se trabalha com 3,14. Ou, para facilitar também, os exercícios consideram, trabalha como 3. Bom, então eu tenho o perímetro. O perímetro da minha circunferência a gente calcula como 2π raio. E nós temos aqui essa formulazinha que você não pode esquecer de forma nenhuma, tá? Comprimento 2πr, tá? Bom, e se eu tiver um pedaço dessa minha circunferência aqui, professor? Olha, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, qual o comprimento dessa corda aqui, desse arco, referente a um ângulo de 30 graus. Galerinha, 2πr, o 2π está relacionado
com uma volta completa. Então, se eu saio daqui e dou um giro de 360 graus é 2π, tá? É 2π. Então, se eu tenho aqui uma parte de uma volta de 30 graus, então você tem que relacionar ângulos com radianos, tá? Então você tem que aquele pedaço da porta, né, vamos chamar de semicircunferência, vai ser π 6 vezes o raio, tá? E aí você tem parte desse comprimento semicircunferência. Bom, outra coisa que você não pode esquecer, área do círculo. Como que a gente calcula a área do círculo? Tem a demonstração para essa fórmula, tá? Que é relacionado com a área de infinitos triângulos formando infinitos polígonos de 10, você vai aumentando 20, 30, infinitos lados. Você tem que a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Então essa é outra formulazinha que a gente não pode esquecer. Eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas isso aqui vocês não podem esquecer, tá? Então, e no caso que eu tenho, professor, apenas um pedaço do meu círculo, como é que a gente calcula? Ora, a área πr ao quadrado, que está relacionado com a volta completa com a área total do círculo. Você pode fazer uma regrinha de 3, tá? Você pode pegar, sei lá, o π corresponde a 360 graus, então x a, sei lá, um determinado ângulo, tá? Então, multiplicando cruzado aqui na nossa regrinha de 3 simples, eu vou ter aqui que x é igual ao ângulo dividido por 360 vezes o π. Então, essa formulazinha para setor circular, parte do círculo, para calcular a área de parte do círculo, vai ser, você pega o ângulo que o problema te der, divide por 360 graus e multiplica lá por πr ao quadrado. Só vai acrescentar isso aqui em relação ao ângulo que ele te der, tá? Ou você pode trabalhar isso aqui também com radianos, fazendo a proporção da nossa regrinha de 3, tá? Galera, de revisão é isso. Então, após revisar, vamos voltar para a nossa primeira dica, a prática. Então, vamos lá, eu vou resolver umas 2 questões para vocês e depois vocês vão aí praticar para tirar uma nota excelente na prova. Valeu? Vamos lá então, pessoal.